paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom estar mais uma vez com vocês aqui. É sempre um grande privilégio para mim, para cada pessoa que ministra aqui na igreja, poder compartilhar o coração com vocês e saber que vocês estão atentos, saber que vocês têm recebido a palavra do Senhor e têm se alimentado dela. Aleluia! Glorifico ao Senhor pela vida de cada membro da igreja, aqueles que não são membros da igreja, mas que estão sempre nos visitando, ou estão hoje aqui pela primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês também, aonde quer que você esteja, tá certo? Então, é muito bom, é muito gostoso estarmos juntos aqui. Queridos, não esqueça, se você está nas redes sociais agora, não esqueça de fazer sua inscrição, se você ainda não é inscrito, ou se tornar um seguidor das redes sociais da igreja, para que você saiba tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, tanto no YouTube, no Instagram, você coloca lá a sua assinatura, tá certo? Dizendo que esteve ali, fale no chat, se você puder, tá certo? Tenha essa liberdade, porque nós temos um grande prazer em receber você, tá certo? Se você quer todas as informações, tem lá o sino das notificações, toca no sino e coloca todas lá, para que tudo que nós venhamos a fazer aqui, você possa estar sendo inteirado, tá bom? Então, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Louvamos ao Senhor por isso. Queridos, quero lembrar a vocês, principalmente mulheres aí, nós tivemos agora quinta-feira mais um Conversa de Mulher, algo especial do coração de Deus e com uma preletora que é maravilhosa também, não é? Então a Jamile, nossa missionária, nossa jovem missionária de coração, não é? Família toda missionária, tá certo? A Jamile é filha do nosso seminarista, querido irmão Adriel, e da Luciana também, né? E a irmãzinha do Lucas. Então, louvo ao Senhor pela Jamile, que trouxe uma palavra para as mulheres, tá? Falando sobre os desafios da mulher contemporânea, mulher cristã contemporânea. E foi mais uma vez uma bênção, tá certo? Então, se prepare já para o terceiro Conversa de Mulher. É quinzenal esse programa, então você acontece todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, às 20 horas. Se você ainda não participou ou você quer saber como fazer, é só passar um zap para o nosso telefone, vai aparecer para você aqui, olha, o telefone do WhatsApp, passa o telefone e diz assim, olha, preciso participar desse programa e quero saber como fazer. Então o pessoal vai responder para você, dando todas as informações, como você participar do Conversa de Mulher. Tá certo assim? Então, um momento gostoso das mulheres se encontrarem. Homens, se preparem, casais, se preparem. Tem coisa boa chegando para vocês aí também. Tá certo? Então, louvo ao Senhor por isso. Quero também agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm nos ajudado a compor, a montar as cestas básicas que nós entregamos às famílias necessitadas, tanto da igreja, como as famílias que são assistidas pelo nosso programa social, o programa Muda Mundo. Tá? Nós temos quase 60 crianças na igreja, de segunda a quinta, e nesse período que nós não podemos estar recebendo as crianças, mesmo assim a igreja, graças a Deus, se comprometeu, fez um desafio de coração e estamos entregando as cestas básicas para todas as famílias e também as famílias necessitadas da igreja, tá certo? Então, Deus, louvo a Deus pela sua vida, você que tem ajudado. E faça isso, nós temos até o final desse mês para juntar todas as doações e montar mais 40 cestas básicas. Estamos entregando a partir desse mês agora de junho, 40 cestas básicas. Então, louvo ao Senhor por isso. Famílias que você está ajudando, que Deus abençoe você tremendamente. Aqueles que também estão ajudando o nosso irmão Leandro e a nossa irmã Carla, eles têm Deus colocou no coração deles um trabalho para nas terças e quintas poder fazer algumas entregas de lanche, né, de um café, sempre alguma coisa para aquelas pessoas que estão em situação de rua ou são moradores de rua. Então, que Deus continue dirigindo o coração deles e eu louvo ao Senhor também por aqueles que têm ajudado nesse momento a Carla e o Leandro. Deus abençoe vocês, filhos.
Também quero agradecer a Deus, de forma muito especial, por todos aqueles que são fiéis nas suas contribuições e que têm honrado, sabe, eu louvo ao Senhor, nós temos conseguido manter os nossos compromissos, porque você tem ajudado, querido e querida. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue derramando sobre você e sua família toda sorte de bênçãos, tá? Não tenha dúvida que Deus dá em dobro aquilo que você deposita aos pés dele para o sustento da obra missionária, dos ministérios desenvolvidos na igreja, da ação social da igreja, dos compromissos como casa de oração que nós temos. Então, tudo Deus tem honrado por causa de você. Queridos e queridas, vamos continuar celebrando ao Senhor e logo mais, não esqueça, hein? Logo mais, depois da música inspirativa que vamos ter, vamos ouvir mais uma vez uma palavra maravilhosa do Senhor para os nossos corações. Hoje, pastor Edilson Rodrigues, tá certo? Estamos na série também de mensagens da palavra-chave do ano, intencionalidade, tá? E tudo que precisamos fazer tem que ser com intenção de expandir o reino. E hoje, pastor Edilson está falando sobre a quarta letra dessa palavra. Estamos trabalhando o acrônimo e a quarta letra, a letra E. E da letra E nós tiramos a palavra edificar. E o pastor Edilson vai estar trabalhando edificados pela palavra. Tá certo? Então, mais uma palavra maravilhosa para nós do coração de Deus. Que Deus abençoe cada um aqui e que sejamos inspirados agora também, preparando o coração através da música que vamos ouvir. Deus nos abençoe e um culto maravilhoso para a glória de Deus. Amém, filhos? Paz. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, na vida da tua família. Um prazer enorme estarmos nos reencontrando de forma virtual ainda, né? Mas esperamos em Deus que isso possa passar logo e a gente possa voltar a se reunir em nossos templos, em nossa igreja, na PIBEM, para que a gente possa adorar ao Senhor na comunhão dos santos ali juntos e voltar a nos abraçar e a vivermos nesse clima maravilhoso de comunhão dentro da nossa igreja na PIBEM. É um prazer enorme estar de volta conversando com vocês e eu espero que Deus possa falar ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações e que a minha oração é que o Senhor possa estar revitalizando a tua fé, encorajando você dia a dia na sua caminhada cristã, junto com a sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Amém? Vamos orar então? Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por este momento onde podemos estarmos ouvindo, sendo ministrados pela Tua palavra. Te peço em nome de Jesus que cada coração esteja em Tuas mãos, que possamos entender a Tua proposta, o Teu recado hoje para as nossas vidas, Senhor. E muito obrigado por mais essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de nos reunirmos através das redes sociais. Louvamos o Teu nome por esse momento. Usa-te desse momento para nos abençoar. Usa-te desse momento para nos confrontar com a Tua graça, com o Teu amor. E expõe, Senhor, para nós de forma muito clara o quanto Tu nos amas e o quanto Tu tens cuidado da gente. Louvado seja o Teu nome. Espírito Santo, me ajuda para que eu possa ministrar segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Vamos ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E diz assim a palavra do Senhor: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Aleluia! Glória a Deus! Você percebeu qual é o papel da palavra de Deus para nós, que estamos descobrindo a sua vontade, o seu querer e a sua graça através da sua palavra? O texto nos diz que a Bíblia é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus e digna para nos ensinar, para nos confrontar, para nos confortar, para nos encorajar e para nos fazer o que é certo, nos corrigindo na nossa caminhada cristã. E o nosso tema de hoje é edificados na palavra. E esse texto que nós lemos embasa muito bem esse título, esse tema da nossa mensagem hoje. Edificados na palavra de Deus. Querido, sinceramente, querida, sinceramente, eu espero que o Senhor, aonde quer que você esteja, possa realmente fazer chegar essa mensagem ao teu coração e que o Espírito Santo de Deus encontre corações abertos ao milagre da transformação da vida. A palavra de Deus tem esse poder para transformar a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. É verdade, isso é um princípio, né? E para embasar a importância da palavra de Deus na nossa vida, eu vou dar um exemplo aqui, bem prático e bem comum, na verdade. Não temos o hábito de ler o manual de instruções de brinquedos, eletrodomésticos ou qualquer equipamento que nós compramos para a nossa casa, ou para dar de presente, ou para estarmos dando aos nossos filhos, para ajudando eles a montarem os jogos, as coisas. E isso é um erro muito grande, porque quando nós deixamos de ler o manual de instruções, a gente corre um risco muito grande de danificar o bem, né, o brinquedo, o eletrodoméstico,
ou a coisa, ou qualquer coisa que a gente vai montar, e a gente corre o risco de perder a garantia do produto se a gente se nós não nos atentarmos a ler o manual de instruções. Isso é um erro que praticamente, assim, eu quero acreditar que muita gente pratica esse tipo de erro, né, de equívoco. É importante ler o manual de instruções para que a gente possa ter a capacidade de fazer tudo certinho que o fabricante manda fazer no equipamento, no brinquedo ou no eletrodoméstico que a gente compra. Queridos, e pegando esse princípio, essa ilustração, na verdade, para que a gente possa entender um pouquinho, a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é o manual de Deus para a nossa vida, para nos corrigir, para nos consertar, para nos exortar, para nos encorajar, para nos direcionar ou redirecionar a nossa vida de volta para o caminho de Deus e para que a gente possa descobrir a vontade do Senhor para a nossa vida. E sabe, uma das coisas que colabora muito para que a gente possa estar vivendo esse princípio cada vez mais nós precisamos estar vivendo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento social e de coisas que podem, os desdobramentos de tudo isso, né, a curto, a médio e longo prazo, e precisamos estar firmados, edificados e alicerçados na palavra do Senhor para que a gente possa nos preparar para esses tempos difíceis, para agora e para os que ainda virão. À medida em que os cristãos oram mais fervorosamente, que dão testemunho de Jesus Cristo, de suas vidas, à medida em que nós vivemos como cristãos mais consagrados a Deus, que buscamos mais a santificação no Senhor, que nos permitem a palavra de Deus nos permite sermos lavados na nossa vida e descobrir realmente quem nós somos através da palavra de Deus, o amor de Deus por nós, o que a palavra de Deus representa para nós, o que é que Deus pensa de nós, o que nós pensamos a respeito da palavra de Deus que diz respeito a nós. E a palavra de Deus, ela vem também nos ajudar a corrigir as nossas deformidades de caráter, as nossas dificuldades. Temos uma dificuldade ou outra de vez em quando, e que nós, quando vemos os princípios da palavra do Senhor, nós corrigimos essas dificuldades. É importante que isso aconteça, e à medida em que nós vivemos assim, nos aproximando mais de Deus, mergulhando em sua palavra para aperfeiçoarmos os ensinamentos do Senhor, aperfeiçoarmos as nossas vidas aos princípios da palavra do Senhor, nesse mundo a gente começa a fazer a diferença. A gente faz a diferença como cristãos, né? E eu gosto muito quando a gente pensa como igreja estabelecida nesse mundo, né? A gente às vezes fica temeroso do que possa acontecer no futuro com a igreja do Senhor, no Brasil, no mundo inteiro. Mas não se preocupe não, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Nós precisamos fazer o nosso papel bem feito, nós precisamos exercer a nossa função de filhos e filhas de Deus, cumprindo a nossa missão neste mundo. Mas veja o que Jesus Cristo fala, lá quando ele está dialogando com Pedro, a respeito de tantas coisas, e lá no capítulo 16 de Mateus, no versículo 18, diz o seguinte, Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo está se referindo a ele quando ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é a pedra angular, ele é a base estrutural, espiritualmente falando, da igreja. Então ele afirma aqui que o inferno não prevalecerá contra a igreja, contra a sua igreja, a igreja dele. E sabe, queridos, quando a gente percebe essa ênfase de Cristo a respeito da igreja, do papel dela, né, que nós temos nesse mundo, e que o inferno não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor, eu fico pensando a igreja como pessoa individual, como eu, igreja, você, igreja, né? E sabe, e quando eu penso isso, eu começo a imaginar, porque temos tantos cristãos fracos na fé,
inconstantes, trôpegos na fé, perdendo, né, a noção do valor que tem a sua salvação, perdendo um precioso tempo de suas vidas com tantas coisas que não edificam, que distanciam você de Deus. Tanto faz como tanto fez, a vida é assim mesmo, né? Sabe por que isso acontece? Crentes fracos, né? que não suportam a pressão desse mundo e se desesperam e tentam às vezes até tirar a própria vida ou largar tudo, como diz o ditado popular, chutar o balde, né? Sabe por que isso acontece com essas pessoas, com esses cristãos que vivem assim? É porque não estão, na verdade, edificados, firmados, consolidados na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina princípios maravilhosos para quem quer e deseja estar se edificando nela, na palavra, né? Quem está edificado na palavra se torna naturalmente obediente à palavra de Deus. Isso é uma regra. Quem está submisso à palavra, quem está edificado na palavra, quem está firmado na palavra de Deus, facilmente, naturalmente, obedece à palavra de Deus, né? E atenção para um princípio que eu vou dizer para mim e para você nesse momento, né? E é o seguinte, o princípio é o seguinte: toda desobediência traz consequências. Toda desobediência traz consequências. E não é diferente, né, com a palavra do Senhor. Quando a gente não cumpre os princípios da palavra de Deus para nós, para a nossa vida, alguma coisa acontece, as consequências virão sobre nós. E sabe, eu gostaria de pegar esse exemplo e dizer que, assim, quando meus filhos eram pequenos e que eu instruía os meus filhos na palavra do Senhor, orava com eles, estava junto com eles na caminhada, discipulando, ensinando, ministrando a palavra de Deus para ele, dando o exemplo, né, dentro de casa. Às vezes era difícil, mas realmente a gente lutava para isso, para que os nossos filhos vissem a nossa condição de sacerdote da nossa casa, de cuidar deles, como manda a palavra do Senhor. E eu sempre dizia para eles, quando não obedece, alguma coisa acontece. Quando eles não obedeciam, eles eram privados de alguma brincadeira, do lazer deles, e até às vezes dava uma palmadinha. Era importante também, lógico, disciplinar os nossos filhos dentro dessa perspectiva, né? Para ensiná-los também, né? Não de forma exagerada, mas de forma bíblica e cristã, né? Como recomenda a palavra do Senhor. E sabe, queridos, quando eu falo sobre isso, sobre princípio de obediência à palavra, né, eu lembro de vários exemplos lá no Antigo Testamento, dentro da história do povo de Deus, como Adão e Eva lá no princípio, lá no Éden, né, em Gênesis, né? A desobediência deles, a desobediência de Abraão, quando Deus manda ele sair lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus manda Abraão sair, olha, sai da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei, né? E ele vai, pega as coisinhas dele, todos os seus bens, e traz consigo Ló, que era o seu sobrinho, e a família do seu sobrinho, né? Ele já foi aí desobedecendo a ordem de Deus, né? E ele teve muita dor de cabeça por conta disso, né? Nós temos o exemplo de Salomão, o rei Salomão, o primeiro rei do povo de Israel, o nível de desobediência e descontrole que esse rei teve lá na sua época. Nós tivemos também o exemplo de Davi, né? O quanto ele desobedeceu a Deus e isso ele pagou um preço muito alto pela sua desobediência ao Senhor. O caso de Sansão também, uma história linda, mas ao mesmo tempo dramática, né? e trágica, e tantos outros exemplos que nós podemos citar aqui sobre essa questão da desobediência aos princípios da palavra de Deus. E sabe, queridos, olhando a história dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus aí do passado, e eu começo a imaginar que nós também não somos diferentes. Nós não somos diferentes, muito diferentes deles. Se não estivermos atentos aos princípios da palavra que nos redireciona ao caminho
do arrependimento, estaremos em uma situação muito difícil. Mas isso é por escolha nossa. Quando a gente decide desobedecer a Deus, quando a gente deseja seguir o nosso próprio caminho, nós desobedecemos aos princípios da palavra e nós recebemos como retorno, como recompensa, né, as dificuldades, né, as consequências de tudo isso, né, dessa desobediência a Deus. A palavra de Deus, queridos, nos mostra o caminho seguro. Ela nos ensina o caminho seguro para que nós possamos trilhar durante a nossa caminhada nesse mundo. E vamos lá comigo ver o que é que o salmista diz a respeito do que representa a palavra de Deus para ele, lá no Salmo 119, versículo 105, e diz assim a palavra do Senhor: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Você percebe o que representa a palavra do Senhor para o salmista? Ele diz que é a lâmpada que ilumina o seu caminho para que ele não possa tropeçar ou ser atacado, para que ele enxergue a caminhada que ele está fazendo e não tropece, não fira os seus pés e não se desvie nem para um lado nem para o outro, e para que ele esteja atento ao que está acontecendo em sua caminhada. Esse é o papel da palavra de Deus, é nos orientar, nos dar condições de enxergar as coisas de forma mais clara, mais óbvia. E precisamos, queridos, guardar a palavra do Senhor no lugar mais seguro que nós temos, é o nosso coração. Precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. E é o que diz o Salmo 119, versículos de 7 a 12, diz o seguinte: eu te louvarei de todo o coração sincero. Vou repetir. Salmo 119, de 7 a 12, diz o seguinte: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Você percebe onde o salmista pede ao Senhor, aliás, ele afirma ao Senhor onde ele guardou a palavra do Senhor, lá no versículo 11, eu vou repetir aqui para a gente entender de forma muito óbvia o que ele está falando, né? O versículo 11 diz o seguinte: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quer agradar o coração de Deus? Quer tornar-se agradável diante do Senhor? Guarde a palavra do Senhor no teu coração e pratique a palavra do Senhor que você guardou no seu coração, que eu guardei no meu coração. Eu preciso praticar isso. Sabe, queridos, vejamos o que diz a carta de Hebreus sobre como a palavra de Deus age em nossas vidas. Lá em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Olha só o que a palavra de Deus faz com a gente. Olha o que a palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Entendeu, querido? Entendeu, querida? Vou repetir o versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Uau!
Aleluia, cuidado, né? Isso deveria estremecer o nosso coração, né? Ao mesmo tempo que a palavra tem essa eficácia, né, de dividir a nossa alma, o nosso espírito, as juntas, medulas, e julga pensamentos e intenções. Deus está atento e nada fica encoberto a Ele, e vamos um dia prestar contas a Ele de tudo o que fizemos, de tudo o que dissemos e de todas as atitudes, comportamentos e ações. Ai, meu Deus, aleluia. Uma das evidências que alguém foi transformado e transformada pelo poder da cruz é a obediência a Deus e a sua palavra. Essa é uma evidência clara de uma pessoa que teme a Deus, de uma pessoa que passou pelo processo de conversão, de uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus em uma nova criatura. Quando olhamos para o Josué, né? O grande líder Josué, ao ser colocado por Deus no lugar de Moisés, para continuar a jornada rumo à terra prometida. Preste atenção o que fala aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia! Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura colocando o nosso nome aí. Acompanhe comigo na sua Bíblia e coloque o seu nome à medida em que você lê. Eu vou colocar o meu nome agora. Vamos lá. Edilson, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você, Edilson, cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, Edilson, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia. Quer ser bem-sucedido na sua caminhada cristã? Obedeça a Deus. Medite na palavra de dia e de noite, né? E cumpra fielmente tudo o que está escrito na palavra de Deus, como Deus recomendou para Josué aqui. E a gente sabe a história desse líder maravilhoso, Josué, o quanto ele foi abençoado e abençoador na sua trajetória como liderança do povo de Deus. Quem está edificado na palavra espera a volta de Jesus Cristo com a vida em ordem, com a casa arrumada. E sabe, queridos, eu não sei se a minha geração verá a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra Maranata, a gente tem ouvido muitos crentes falar Maranata, escrever lá nas redes sociais Maranata, ora vem Senhor Jesus, sabe? E quando eu penso sobre essa palavra, quando eu digo essa palavra, quando nós proclamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, isso requer de nós uma postura, uma contrapartida. Eu preciso, para dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu preciso estar com a minha vida em ordem. Eu preciso estar comprometido com Deus, fielmente servindo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, cumprindo os seus preceitos na minha vida cristã, e eu preciso estar com a minha casa arrumada. Se caso eu partir para a eternidade agora, hoje, eu devo estar com a minha casa arrumada, com as minhas contas acertadas, nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparada. Com a nossa casa arrumada, a minha vida tem que estar no prumo de Deus, aprumada, espiritualmente falando. E quando eu falo sobre casa arrumada, sobre estarmos prontos, né, na nossa vida, obedecendo a palavra de Deus em tudo, eu já falei sobre isso na mensagem anterior, onde eu falei sobre casa arrumada. E o texto onde eu busco essa inspiração para falar de casa arrumada é lá em 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 1 e 11. Eu não vou ler esse trecho todo da Bíblia, mas eu vou contar a história para vocês. O rei Ezequias era um homem que, segundo o texto aqui, servia a Deus, honrava o Senhor, e de repente esse homem fica doente. E o profeta Isaías vai lá visitar o rei com um recado de Deus para o rei Ezequias.
E quando Isaías chega, o profeta chega nos aposentos do rei e diz assim: olha, rei, o Senhor mandou dizer uma coisa para você. O Senhor diz assim, e isso está escrito lá no versículo 1, do capítulo 20 de 2 Reis. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. E essa notícia abalou o coração de Ezequias. E Ezequias deu o recado e saiu dos aposentos do rei, estava indo embora. E nesse momento em que Isaías estava saindo, já chegando lá no pátio para ir embora, Ezequias se vira para o lado da parede, diz o texto, e começa a clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E nessa oração, nesse momento em que o rei Ezequias está orando, Deus manda Isaías voltar para dar um outro recado para o rei Ezequias. E o recado é o seguinte: Ezequias, o Senhor mandou te dizer que você não vai morrer mais, tá certo? Então ele vai acrescentar 15 anos na sua vida. Você vai ser curado dessa enfermidade. Então foi aquela alegria, aquele momento de júbilo, de regozijo na presença do Senhor. O rei ficou, saiu daquela profunda tristeza e retomou a sua vida. Mas no capítulo 21 de 2 Reis, a gente vê uma história bem complicada desse desdobramento, Ezequias se tornou um rei, fez uma aliança com Merodach, que era o rei da Babilônia, e começou a adorar ídolos, se tornou um idólatra, começou a fazer muita coisa errada. Ezequias se empolgou demais com a fama, com a notícia que o Deus de Israel tinha o curado, e isso chamou a atenção de outras nações, e ele começou a ter muita influência por conta desse episódio, e ele se empolgou demais, se tornou um idólatra e começou a trocar os pés pelas mãos, esqueceu da bondade de Deus. Sabe, queridos, ele se esqueceu de que Deus é bondade e amor, mas também Deus executa seus juízos. E sabe, o fim de Ezequias foi um fim trágico, um fim terrível, um fim não muito bom. Aliás, não foi bom o fim do rei Ezequias. E sabe, queridos, parece que muitos cristãos não estão enxergando com os olhos espirituais o que está acontecendo nesse mundo, estão ignorando os sinais. E nós temos falado aqui que nós estamos vivendo o princípio das dores, aquele princípio das dores que Jesus Cristo fala nos evangelhos, nos preparando para que a gente possa estar atento, a todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo, em nossa geração, em nossa época. E essa situação que nós estamos vivendo hoje reflete muito bem a negligência de tantas pessoas com relação a Deus. Sabe, essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, de contaminação, de álcool gel, sabe, de ficarmos em casa, essa situação tem mudado o mundo inteiro, tem mudado as pessoas, tem mudado a forma de as pessoas fazerem as coisas, tem mudado as expectativas e perspectivas das pessoas, tem aproximado, por outro lado, tem aproximado pessoas, mas também podemos perceber que tem uma outra situação de afastamento de muitas pessoas por conta de tantas coisas não muito boas que acontecem nos relacionamentos nas redes sociais ou pessoalmente. Pessoas se afastam umas das outras e sabe, isso é muito ruim para os relacionamentos interpessoais. E sabe qual é o caminho que nós precisamos retomar na nossa vida diante de tantas coisas que nós temos visto, vivido, ouvido, lido, assistido, queridos, nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo? Precisamos nos santificar, precisamos buscar a cada dia a santidade, sabe, andarmos em santidade, em retidão, buscarmos a Deus em espírito e em verdade, estarmos aos pés do Senhor. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos entender que essa prestação de contas ela vai acontecer, e sabe, muitas consequências de coisas que nós fazemos e que não nos arrependemos, nós vamos colher os frutos aqui e também na eternidade. Vamos prestar contas a Deus de cada atitude, de cada comportamento, de cada ação,
do que é gerado em nossos corações, daquilo que pensamos, daquilo que falamos. Oh, meus queridos, quer conhecer a Deus de perto, quer entender a proposta do Senhor de forma definitiva para a tua vida, você quer saber o que é que Deus pensa sobre você e sobre todas as coisas que dizem respeito a você? Tudo está revelado na palavra do Senhor. Estude a palavra, cresça na palavra, dedique-se à palavra, edifique-se na palavra de Deus, que é a sua regra de fé e prática, que é a minha regra de fé e prática. Ela nos conduz, ela é a luz para o nosso caminho, ela é a luz que ilumina a nossa caminhada cristã neste mundo. A falta de conhecimento da palavra e a negligência espiritual são a causa da insegurança espiritual de muitos cristãos. É verdade. E com isso, sabe, queridos, a consequência dessa falta de conhecimento da palavra, dessa negligência espiritual estabelecida nos corações de muitos cristãos, que essa insegurança ela gera medo do sofrimento, medo do futuro, medo do que as pessoas podem fazer contra você, contra outras pessoas, medo do diabo, medo de morrer, medo de ir para o inferno. Crente não precisa ter medo de ir para o inferno, porque você já foi lavado e remido no sangue de Jesus. Se você tem medo de ir para o inferno, você precisa dar uma parada na sua caminhada e conversar com Deus sobre isso. O sacrifício de Cristo valeu para você, amém? Aleluia! Você foi lavado, você foi lavada, remida pelo sangue de Jesus. Então não precisa ter medo da morte, especialmente. Não tenha medo. Ele está conosco, ele diz várias vezes na sua palavra, Deus já disse, já deixou escrito para nós várias vezes, e é uma das expressões que mais existem na palavra de Deus, não temas, não tenha medo, eu estou com você todo dia, as minhas misericórdias são renovadas a cada dia na sua vida, a cada manhã. Entenda isso, traga isso para a sua vida, não tenha medo. A morte para a gente, querida, é a nossa maior esperança para encontrarmos Jesus, para estarmos com Ele, aleluia. Não importa a forma de partirmos, o importante é que estejamos lá, que nós estaremos lá, garantidos pelo sangue de Jesus Cristo, a nossa estada na mansão celestial com o Senhor. E para resolver toda essa insegurança que às vezes permeia o coração de tantas pessoas, existem algumas alternativas, mas uma delas eu acho de fundamental importância para que possamos refletir hoje, aqui e agora. Eu estou falando do arrependimento. Arrependimento é algo que precisa ser gerado no meu coração e no seu coração à medida que a gente descumpre os princípios da palavra de Deus, que a gente, sabe, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, nós entristecemos o coração de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos nos arrepender. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, nos versículos de 1 a 3, diz o seguinte: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Você percebeu aqui o quanto a recomendação do profeta Oséias é importante para mim e para você, no versículo 3. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo mais e mais. Queridos, isso é um imperativo, isso é uma coisa que precisamos fazer sim, porque senão nossa vida não vai funcionar espiritualmente e vamos, fraquejar na nossa caminhada cristã. Não deixe isso acontecer na sua vida. Então, conheça o Senhor, esforce-se em conhecê-lo mais e mais a cada dia. Aleluia! Construa a sua vida tendo como base dessa edificação
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus que é inerrante, que é infalível, é a verdade revelada de Deus para mim e para você. Tudo que diz respeito a mim e a você, tudo que diz respeito a Deus, em relação a mim, a você e a Deus, os planos, as promessas, os propósitos de Deus, os sonhos de Deus para nós, estão estabelecidos na palavra dele. Nós precisamos conhecer isso, nós precisamos navegar nesse oceano de conhecimento da palavra, aleluia. A Bíblia é uma carta de amor, de recomendação que expressa o cuidado do Pai com seus filhos e suas filhas, aqueles e aquelas que foram lavados e remidos pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, aleluia. É uma carta de amor, a palavra do Senhor. É uma carta que diz aquilo que a gente precisa fazer, uma carta que cuida da gente, com preceitos cuidadosos do Senhor. É uma palavra específica para alguém que talvez não acredite que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu espero que o Espírito Santo te faça enxergá-la como foi feita para você. Eu estou abrindo um parêntese agora, porque talvez tenha alguém nos assistindo agora que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero encorajar você a acreditar nisso. Eu quero encorajar você a abrir o seu coração para crer que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela fala a teu respeito. E veja lá o que diz Apocalipse 19:9. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia lá comigo. Apocalipse 19:9. E o anjo me disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. As palavras verdadeiras de Deus. Você precisa impelir teu coração a acreditar. Você que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você possa gerar no seu coração, sabe, a força para acreditar que a palavra de Deus fala a teu respeito, ao meu respeito. Sabe, queridos, e falando sobre isso e meditando sobre essas coisas que nós estamos conversando aqui hoje, eu lembro que o pastor Joésio falou na sua última mensagem algo que me chamou muito a atenção. Eu fiquei com o meu coração atento ao que o pastor Joésio falou. Abre aspas. Ele disse o seguinte: realmente está acontecendo algo muito estranho no mundo. Eu não sei se você percebe, mas as coisas estão começando a ficar tão estranhas, né? É pandemia, é tanta coisa acontecendo por trás do que está acontecendo em relação à pandemia, sabe, queridos? E qual a razão que as pessoas se entregam, se jogam às práticas da maldade e da injustiça? A Bíblia tem a resposta para isso. A palavra de Deus nos ensina o que a gente deve pensar a respeito dessas coisas que estão acontecendo. Como as pessoas estão agindo de forma, sabe, deliberadamente, muitas vezes, intencionalmente, agindo com maldade nessa situação tão difícil que o mundo está vivendo hoje, sabe? Eu estou falando, sabe, de fake news, eu estou falando de conversas não muito boas nas redes sociais, eu estou falando, sabe, da classe política que está se aproveitando muito dessa situação para fazer algumas coisas erradas. Estão fazendo algumas coisas certas, sim, mas estão fazendo muita coisa errada. E isso é perigoso, sabe? Isso nos faz refletir, isso nos traz o nosso coração à luz da palavra de Deus. E vamos ver por que isso está acontecendo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Você pode abrir sua Bíblia e ler comigo? 2 Coríntios 4,4 diz o seguinte: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas espiritualmente, as pessoas não estão enxergando, sabe, queridos, que o que está acontecendo neste mundo, sabe, tem alguma coisa estranha acontecendo por trás de tudo isso, sabe? Eu fico pensando, sabe, por exemplo,
quando eu falo sobre esse versículo, quando eu penso sobre esse versículo de 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste mundo, deste século, cegou a mente de tantas pessoas, eu trago o exemplo aqui da Europa, a União Europeia unida, né? Há um tempo já, e sabe, a Europa se desenvolveu muito com a unificação, muito emprego, sabe, as pessoas estão prosperando, sabe, a economia anda bem, sabe, algumas vezes aqui e ali estremece um pouquinho, mas no geral anda muito bem, mas as pessoas não querem saber de Deus na Europa, que é o berço da reforma. Imaginem isso, as pessoas dizem que não precisam de Deus porque tem tudo, sabe, eles têm tudo ali à mão deles. Há uma dificuldade enorme na Europa para se falar de Jesus, do plano da salvação, que é o berço da reforma. Por que existe essa grande dificuldade? Porque as pessoas têm tudo. As pessoas estão se afastando de Deus. A gente vê claramente essa palavra de 2 Coríntios 4 se cumprindo hoje na vida de tantas pessoas, especialmente na Europa, no mundo inteiro, mas especialmente na Europa. Sabe, queridos, isso é muito triste. É isso que está acontecendo com muitos, a falta de Deus, falta de arrependimento. A gente vê cegos guiando cegos, queridos, sabe? Pessoas perdidas. Quando eu falo perdidas, é perdidas nos seus conceitos e valores sobre as coisas espirituais, sobre Deus, sobre sua palavra, sobre seus conselhos, sobre seus princípios, sobre vida eterna. O que é que não, essas pessoas estão alheias, não estão nem aí para o destino eterno delas. Isso é muito triste. Isso é muito difícil de a gente, sabe, absorver, porque Deus ama essas pessoas, Jesus morreu por elas e deliberadamente elas não querem saber de Jesus. E sabe qual é a solução para a restauração da humanidade? E o meu coração deseja muito que haja, sabe, queridos, arrependimento. Que Deus possa derramar um batismo de arrependimento na Europa, no mundo inteiro, para que a palavra que é ministrada pelos missionários lá na Europa, em cada recanto desse mundo, possa encontrar no coração daqueles e daquelas que ainda não entregaram sua vida para Jesus arrependimento. Atos 3,19 diz o seguinte, Paulo, a gente vê o relato, não é Paulo, mas a gente vê o relato lá de Atos, e na verdade é Pedro que está ministrando aqui nesse momento, lá em Atos 3,19, ele diz assim: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. É isso que precisa acontecer, sabe, queridos, no coração da população do mundo que ainda não se permitiu encontrar Cristo na sua vida como Senhor e Salvador de suas vidas. Arrependimento é o reflexo de uma vida transformada pelo poder da cruz. Sabe, queridos, eu não acredito que alguém que teme a Deus, que teve sua vida transformada pelo Espírito Santo, que edifica sua vida pela palavra, na palavra, usaria seus dons e talentos e habilidades para o mal. Sabe, queridos, eu não acredito nisso. Pessoas edificadas na palavra e que tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito Santo produzem bons frutos. Isso é inerente, é uma coisa natural na vida daqueles que são transformados, que são edificados na palavra do Senhor, geram bons frutos. E se errarem na sua caminhada, se forem injustos, injustas, se arrependem, porque cumprem a palavra, consertam as coisas tanto no lado relacional humano quanto com Deus, embora as consequências serão estabelecidas pelos erros. Sabe, queridos, um recado do Senhor para a igreja, para nós que somos igreja do Senhor, para nós que somos igreja do Senhor, um recado para nós. Lá na Epístola de Judas, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz o seguinte: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna.
A vida eterna nos espera. Precisamos nos edificar cada dia mais na palavra, na nossa fé, a nossa fé edificada em Cristo, porque nos aguarda a eternidade com Deus, aleluia, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, com a Trindade Santa do Senhor, aleluia, uma eternidade linda, maravilhosa nos espera, aleluia. E sabe qual é o prêmio para os que estão sendo edificados na palavra, edificados na fé em Cristo, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que um dia teve sua dívida paga pelo derramar do sangue como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sabe qual é o prêmio para quem está trazendo para si, para quem está abrindo o seu coração para Cristo, para nós, igreja do Senhor, que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro? A vida eterna com Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E sabe, queridos, e sabe o que Deus pensa sobre nós como igreja? Você sabe o que você representa para Deus como igreja? Eu vou ler um texto aqui para que a gente possa entender a profundidade disso. Efésios capítulo 2, de 19 a 22, diz o seguinte: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Aleluia. Você entendeu o que é que Paulo quis dizer aqui? O que Paulo quis dizer não. O que Paulo está dizendo aqui: nós somos casa de Deus, habitação do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Jesus habita em nós, aleluia. Nós precisamos cuidar bem da casa do Senhor, que somos nós. Cuide bem da sua vida, cuide bem da sua fé, cuide bem da sua saúde, cuide bem da sua caminhada em rumo ao destino eterno, a mansão celestial com a Trindade Santa do Senhor, vivendo eternamente com Ele, aleluia. Cuide da sua casa, da habitação que você é de Deus. Quer você acredite ou não, um dia eu quero insistir nisso, meus queridos. Vamos prestar contas ao Senhor e responder por tudo que fizemos. Sabe, na nossa caminhada, enquanto trilhamos a nossa caminhada cristã, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, com as nossas ações, atitudes, comportamento. Romanos 14:12 fala claramente sobre isso e diz assim, Romanos 14:12: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Prestará conta de si mesmo a Deus. E sabe, uma outra coisa que eu ouvi o pastor Joésio falar na sua última pregação e que também me chamou muito a atenção, muitas coisas me chamaram a atenção naquela ministração do nosso querido pastor Joésio, mas essa também me chamou a atenção, onde o pastor Joésio falou sobre o crente social. E eu quero também dar uma ênfase nisso hoje. Cristãos sociais. Sabe, queridos, a gente vê tanto, sabe, às vezes as pessoas cumprindo só um ritual, cristãos que continuam a viver a sua vida frequentando a igreja de uma forma, sabe, cumprindo um ritual. Muitas vezes só vão na igreja ou na escola bíblica, ou no culto à noite, ou em alguma festividade, aniversário da igreja, ou na Páscoa, ou no Natal, ou alguém da família quando se batiza, ou alguma celebração diferente, né, na comunidade, na igreja. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que sejamos efetivos, nos envolvamos no reino. E só vai entender isso, querido, querida, quem é edificado na palavra. Nós não podemos nos tornar crentes sociais
com uma vida cristã insossa, sem brilho de Cristo. Nós não podemos, sabe, queridos, viver a nossa vida sem o perfume do Mestre Jesus Cristo, um sal que virou areia, que não tem mais utilidade, que não salga. Uma vida de cristão social sem compromisso, relativizando o pecado, sem orar, sem se edificar na palavra, sabe? Bebendo e comendo sentado à mesa do Deus desse século, deste mundo. Não. Nós precisamos, sabe, entender que não é isso, que não foi para isso que Jesus Cristo morreu, entregou sua vida para salvar a gente, para salvar você e a mim. Nós precisamos nos alertar sobre os perigos de uma vida descomprometida com a palavra, com a oração, com a vida devocional, com o reino de Deus, com a igreja, nos envolvermos em ministérios produzindo frutos que permanecem. Aleluia. Sabe, querido, querida, é muito difícil a gente, sabe, ver pessoas que estão caminhando nessa trilha, vivendo nessa caminhada de um cristão, de uma cristã social, queridos. E sabe que o que está escrito na palavra, guardado para nós, lá na palavra de Deus, e que isso diz respeito a mim e a você, eu espero que isso desperte você para estar, sabe, despertando do sono espiritual que talvez tenha permanecido na tua vida por muito tempo, até hoje. Eu espero em Deus que isso na tua vida seja restabelecida hoje, a comunhão com Deus, o compromisso com Deus, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na sua casa, a alegria de se envolver no reino, a alegria de obedecer a palavra, a alegria de orar, de ter uma vida devocional, de ler a palavra todo dia, de se edificar na palavra de Deus. E sabe qual é a recompensa, a minha e a sua, quando nós deixarmos esse mundo? É lá Apocalipse capítulo 20, de 1 a 4, diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Apocalipse 21, de 1 a 4. Não é capítulo 20, é capítulo 21, de 1 a 4. Queridos, você está vendo o lugar lindo e maravilhoso que Deus preparou para mim e para você? Precisamos voltar para Deus, precisamos voltar à palavra, nos edificarmos na palavra, crescermos na palavra, aprofundarmos o nosso conhecimento na palavra, estudarmos a palavra, absorvermos a palavra e praticarmos a palavra. Aleluia. Queridos, é isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. É uma bênção quando temos pessoas que reconhecem isso e que se envolvem, que a gente vê claramente a atitude, o comportamento de uma pessoa que é edificada na palavra, uma pessoa transformada pela palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha encontrado no teu coração um lugar maravilhoso, exclusivo na tua vida, no teu coração, na tua família. E sabe, é hora de voltar, é hora de nós repensarmos na nossa caminhada cristã. Sabe, queridos, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não sabemos se vamos estar aqui. Nós precisamos estar preparados para duas situações: ou partirmos para a eternidade, ou Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. A minha vida e a sua vida, nós estamos preparados para partir para a eternidade pela via da morte física aqui, ou estamos preparados para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua igreja, para nos buscar? Reflitamos sobre isso.
Sabe, eu espero que Deus possa estar confrontando com a sua graça a tua vida nesse momento, confrontando os teus valores, os teus princípios cristãos, formatados não sei de que forma, mas que esteja, eu espero que seja formatado, que esteja consolidado, edificado na palavra do Senhor, os teus conceitos e valores sobre a vida espiritual, sobre a vida que você vive, que eu vivo aqui nesse mundo. Amém? Aleluia. Queridos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor se revela de uma forma maravilhosa através da Tua palavra revelada para nós. Louvado seja o Teu nome. Obrigado porque a Tua palavra diz a meu respeito, diz a nosso respeito. Ó Senhor, obrigado por essa carta de amor, de cuidado, de proteção que o Senhor tem dado para nós. Obrigado, meu Deus, obrigado de verdade. Nosso coração é grato por tanta graça e misericórdia sobre nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, e antes de eu me despedir, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a minha querida PIBEM, a minha igreja, pelas homenagens que eu recebi durante esse final de semana passado, no dia do pastor, né, onde é celebrado o dia do pastor. Eu fiquei muito feliz pelas manifestações de amor, de carinho, sabe, em mensagens que eu recebi pessoalmente, sabe, eu fiquei muito feliz pelo amor demonstrado, não só por palavras, mas de fato e de verdade. Eu me sinto amado por todos vocês. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês, pelos meus irmãos e as minhas irmãs, pelo amor que vocês têm por mim, pelas suas orações por mim, por minha família. É um privilégio para mim poder estar ao lado do pastor Joésio, o meu pastor, ajudando o pastor Joésio a estar cuidando de vocês. Eu espero continuar com o meu coração diante do Senhor, para estarmos juntos caminhando a vida cristã e crescendo juntos. Nós queremos crescer juntos com você e eu espero que isso aconteça numa caminhada linda e maravilhosa preparada pelo Senhor para nós, eu e vocês, meus queridos irmãos da PIBEM. Obrigado ao pastor Joésio pela confiança em mim, obrigado pela forma como você tem cuidado de mim, da minha família. Louvado seja Deus pela tua vida. E mais uma vez, queridos, muito obrigado pela homenagem que fizeram ao pastor Joésio, nosso pastor, e a mim. Muito obrigado. E também fizeram, né, aos nossos seminaristas, né, ao Adriel, ao Cândido, ao Bruno, ao Edson, e é muito bom a gente estar recebendo da igreja esse carinho, esse amor maravilhoso. É muito bom. Muito obrigado a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço de coração. Só Deus sabe como eu fiquei feliz de receber aquela cesta do café da manhã, gostosa e linda também. Muitíssimo obrigado. O amor de Deus demonstrado nessas ações de vocês para mim, para toda a nossa família da PIBEM. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço.
Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto